Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar qual o melhor método para emagrecimento rápido. Será que esse método existe? Será para quem ele é indicado? De que forma ele é aplicado? Boa noite, bem-vindos a todos. Bem-vindo aí, mãe. Fabiola, bem-vinda. Eu até fiz essa pergunta hoje, né, lá no Instagram. Lá não, né? Aqui, né? A gente está no Instagram. Perguntando qual método você já fez e teve um resultado bom, né? Algumas respostas: dieta cetogênica, dieta low carb. Alguns falaram assim: não, eu botei balão e me ajudou muito. Cirurgia bariátrica, né? Então são vários métodos, né, que nós podemos utilizar para perder peso, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Amália, bem-vinda. Dona Ana Regina, Eviânia, sempre presente aí, bem-vinda, obrigado pela presença. Mirela, bem-vindo. Vanessa, bem-vinda também. Maravilha, boa noite, Eviânia. Muito feliz aí, todo mundo vacinado, né? A vacina deu uma acelerada, graças a Deus. E aí, Kíria, bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua presença. Então vamos lá, a gente vai conversando, qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí, Tatiana, bem-vinda. Aurélia, qualquer dúvida que vocês tiverem, informação que vocês quiserem complementar. Obrigado, Tatiana, pela presença. Vocês vão colocando aí, a gente vai trocando informação, conversando um pouquinho, né? E por que eu puxei esse assunto? A gente está vendo, né, com essa questão aí do Covid, a agilidade, a facilidade com que coisas vêm sendo feitas, né, de uma forma mais ágil, mais rápida, com uma resolutividade muito grande. Mas quando a gente fala de obesidade, essa doença só vem aumentando, né? Esse mês de setembro agora, vocês vão acompanhar aqui, a gente vai falar um pouco sobre obesidade infantil, né? Um mês que a gente para falar sobre obesidade infantil e sobre câncer de intestino. Então, num mundo que está cada vez mais ágil, mais rápido, com maior capacidade de resolução de problemas, a gente está vivendo uma pandemia aí relacionada a uma doença que tem uma característica multifatorial, ela é genética, né? A obesidade, você precisa ter genes que facilitam o seu ganho de peso, mas é uma doença que está ligada também a comportamento, a ambiente de trabalho, a ambiente familiar, às cidades, ao local que você vive. Então, embora nós sejamos seres para manter atividade, nós somos seres que criamos tecnologias, criamos facilidades para nos deixar cada vez mais sedentários, né? Só que a gente quer sempre resultado rápido, né? Tatiana, vamos sim. A gente podia até marcar uma live, hein, falar sobre obesidade infantil. Você me deu uma ideia boa. Vou anotar aqui, ó, Tatiana, a Natália, que é gastropediatra e nutróloga, e eu, né, que eu fico sempre aqui. Gostei da ideia. Vamos sim, Tatiana, vamos sim. Soraya, bem-vinda aí. Então, quando a gente fala de método de emagrecimento, é muito importante a gente entender duas coisas. Nem todo método é para todo mundo, certo? E nem todo mundo tem a resposta para tudo. Porque o tratamento ele tem que ser muito bem individualizado, né? Atualmente a gente divide, né, uma das formas da gente dividir os pacientes, né, que a gente chama de fenótipo. E fenótipo é o quê? São essas características que você tem, genéticas, com o ambiente que você vive. Quando a gente mistura isso tudo, a gente encontra aí basicamente 4 tipos de padrão relacionados à obesidade.
E aí, Márcio Poton, meu amigo de escola e educador físico, cara, vocês mudam o mundo. João Bosco, meu colega aí de faculdade. Edson, bem-vindo. Grande galera boa aí. CMC Sampaio, bem-vindo. Yara, boa noite, Kelly. Eu vou olhando aqui e vamos embora. Então, nós temos 4 padrões, né, de obesidade pra gente, que facilita a gente tratar os pacientes, né? Já falei disso algumas vezes anteriores, mas que é o que a gente chama de cérebro faminto, estômago faminto, a fome emocional e o baixo metabolismo, né? Essas 4. O que é o cérebro faminto? É aquele paciente que ele não tem, ele não tem dificuldade, né, em manter uma dieta, em manter uma alimentação mais regrada, mas a partir do momento que ele começa a comer, ele não para de comer, né? O tal do estômago faminto é aquele paciente que ele tem que comer toda hora o dia inteiro. Ele não consegue parar de comer. Ele não precisa comer grandes quantidades, mas ele tem que estar comendo toda hora. Então, o cérebro faminto é aquele que tem que comer muito, ele fica bem, mas a hora que ele senta para comer, ele tem que comer muito. O estômago faminto é aquele estômago que não para de pedir comida, certo? A fome emocional é aquele paciente ou aquela paciente que ela ficou feliz, ela come, ele ficou triste, ele come. A comida ela é uma grande recompensa emocional, tá? E o paciente com baixo metabolismo é aquele paciente que, mesmo controlando bem a alimentação, o metabolismo basal dele é tão comprometido que ele não consegue perder peso. Então esse paciente ele precisa de uma carga aumentada de atividade física, ele precisa às vezes de drogas que vão aumentar o metabolismo dele durante o período para compensar esse baixo metabolismo. Então, para a gente definir o método, e aí Paulo Biagione, bem-vindo, prazer sua presença aqui, Liliane também, Samila, Beth, a Eviana botou aqui, minha fuga é a comida, né? E na maioria das vezes a gente faz parte de mais de um perfil desse, né? Então é aquela coisa de você comer para se sentir satisfeito, se sentir confortável, né? A comida tem essa característica de trazer conforto. Por quê? Porque a gente, de certa forma, é educado desse jeito, né? A casa da avó, a gente tem lá a sobremesa, a gente come direitinho, a gente é presenteado com a sobremesa. E aí, Delza, bem-vinda. Dani também. Então, entender qual é a sua relação com a comida, entender em qual perfil você se encaixa é papel nosso. Por quê? Conforme o tipo de padrão que você tenha, vai ser indicado para você uma mudança mais rigorosa na alimentação ou uma mudança mais rigorosa nas atividades físicas e os métodos que a gente tem, né? Uma das coisas que enganam muito, a gente é achar que fazer dieta e atividade física é suficiente para a gente perder peso. Depende. Se o seu problema é sobrepeso, você tem um ganho de peso temporário por situações esporádicas, sim. Você entrar numa dieta mais rigorosa, aumentar a sua carga de atividade física, você tem uma perda de peso considerável em relação ao que você precisa perder. Ou seja, quando você precisa perder menos de 5% do seu peso, dieta e atividade física isoladamente são métodos muito bons, tá? Lembrando que quando a gente assiste ou vê na internet, né, resultados fora, né, o UOL, ele tem lá no UOL Saúde, tem a parte lá de emagrecimento, que eles relatam muitos casos de pacientes que perderam 60 quilos, 40 quilos, né, de maneira mantida por mais de 2 anos. Mas esses pacientes, essas pessoas são a exceção à regra, né?
Qual que é a regra? E aí, Penha, bem-vinda. Penha está em todas as lives aí também. Obrigado pela presença, Penha. Então, qual é o número, né, quando a gente fala de dieta e atividade física para perda de peso? 2% dos pacientes só. Isso a gente está falando de paciente com obesidade. IMC acima de 30, tá? Se você não sabe seu IMC, depois me manda aí no direct que a gente calcula para você, mas é uma conta bem simples de fazer. Só para vocês entenderem, a gente trata como normal paciente com IMC abaixo de 25 ou menos, sobrepeso entre 25 e 30, obesidade acima de 30, aí a gente divide obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Obesidade grau 1 é de 30 a 35, obesidade grau 2 de 35 a 40, e IMC acima de 40 a gente trata como obesidade grau 3. Tá? Então, quando a gente está falando em perda de peso para paciente com IMC acima de 30, eu apertei um negócio aqui sem perceber. Quando a gente fala de IMC acima de 30, somente 2% dos pacientes que fazem só dieta e atividade física conseguem alcançar a perda de peso esperada por eles. Tá? Então, quando a gente fala de obesidade, nós precisamos de métodos que tenham intervenção. O que é isso? A gente precisa intervir. Então você precisa sim de dieta e atividade física, é fundamental, é importante em qualquer método, certo? Soraya botou aqui, 6 já tem consulta com você, socorro. Bora, Soraya. Isso aí. Então, IMC acima de 30 precisa de intervenção. Nós temos 3 tipos, a gente divide essas intervenções em 3 modalidades. Medicamento, endoscópicas e cirúrgicas. Cada uma delas você vai ter uma perda de peso percentual. A gente trabalha, medicina a gente trabalha muito com estatística e com dados, né? E aí, Douglas, bem-vindo, boa noite. Então, essas 3 modalidades de intervenção, medicamento, endoscopia ou cirurgia, vão ser indicadas para cada perfil de paciente e do objetivo que o paciente quer, certo? Quando a gente fala de intervenção medicamentosa com remédio, dificilmente a gente consegue alcançar uma perda de peso acima de 10%. Tá? Quando a gente fala em perda de peso com intervenção endoscópica, a gente está falando uma perda de peso em torno de 20% do seu peso inicial. Então vamos pegar uma pessoa com 100 quilos, intervenção com medicamento, a gente vai ter uma perda de peso em torno de 10 quilos. Endoscopia, a gente vai ter uma perda de peso em torno de 20 quilos. Cirúrgico, a gente vai ter uma perda de peso entre 35 e 40 quilos, para vocês terem uma noção de como essas coisas funcionam. Tá? Cada pessoa, né, vai responder de uma forma, vai optar por um tratamento, certo? O paciente ele tem que entender que cada... E aí, Fabrício, bem-vindo, nosso personal aí. A gente tem que entender que cada paciente vai responder de uma forma, certo? E que o paciente tem essa possibilidade também de escolha e de resposta, tá? Então, digamos que você tem um IMC de 30 e você opte por fazer um tratamento medicamentoso. Você vai ter uma perda. O cirúrgico é a bariátrica, tá? Você vai ter, com o medicamento, uma perda de peso em torno de 10%. Saiu um estudo recente agora mostrando, né, que uma medicação que é o Ozempic, que é uma medicação injetável, né, que é o análogo do GLP-1, que são medicações excelentes para perda de peso, controle de diabetes, controle metabólico, mostrando uma perda de peso muito boa, próximo de 15% com essa medicação, tá? É uma medicação que chama Wegovy, que na verdade é o Ozempic, que é essa medicação injetável, numa dose maior. Tá? Então, esse estudo mostrou uma perda de peso próxima a 15%. No meio das medicações, tá, existe muita coisa real, existe muita coisa
muita fórmula, manipulação. A gente precisa ter muito cuidado, né? Isso eu falo sempre e vou... Hoje eu tô com a boca seca, eu sei por quê. Acho que eu bebi pouca água durante o dia. Tamo junto, Fabrício. Então a gente precisa tomar, quando a gente fala de medicamento, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, né, que todo tratamento de obesidade, o primeiro tratamento, ele é sempre melhor do que você repetir o tratamento, ou seja, você usou uma medicação X e você teve uma boa resposta com ela na adolescência ou no início da juventude, você vai responder com essa medicação no segundo momento, mas a resposta tende a ser menor. E o segundo alerta é muito cuidado quando você encontra alguém que só ele conhece o método ou só ele tem uma fórmula para te emagrecer que ninguém tem e que só vende numa farmácia, tá? Isso é um alerta porque a medicina, ela publica informações, a gente troca informações o tempo todo, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp dos médicos que fazem o tratamento endoscópico, né, que a gente chama de endoscopia bariátrica no Brasil. Nós somos 250 médicos no Brasil que a gente troca informação. Então não existe informação médica escondida, tá? Não existe informação médica que só um médico tem, só um médico faz, ou só uma farmácia que manipula o remédio tal e tal. Cuidado com esse tipo de coisa. Então, medicamento, 2 alertas. Primeiro, escolher bem a medicação que a sua prima, sua sobrinha, sua vizinha usou. Pode não ser a ideal para você, tá? Então a gente tem que avaliar bem. Por isso que a clínica que a gente está abrindo, a GastroMais Fit, que vai estar voltado para tratamento de obesidade, ela tem a endocrinologista, a doutora Isabela, que vai manipular essas medicações de uma forma muito bem direcionada e muito bem aplicada, tá? Então, medicamento, fico esses 2 alertas. Cuidado, porque não quer dizer que a medicação funcionou para você na juventude, que ela vai funcionar agora. E cuidado quando você encontra alguém, um médico, um nutricionista ou um nutrólogo, que é médico, tá? Nutrólogo é médico. Nutricionista é nutricionista. Ele fez faculdade de nutrição e nutrólogo fez medicina e fez a especialidade em nutrologia. A gente dificulta as coisas mesmo. A gente põe nome parecido que é para o paciente ficar perdido, né? Mas esse cuidado com a medicação, muito grande. Se só existe aquela pessoa que passa aquele remédio daquele jeito, naquele protocolo, desconfie, porque provavelmente está fora da realidade. A gente viu isso com a hidroxicloroquina e ivermectina para o tratamento do Covid, sem entrar em polêmicas. Segunda modalidade endoscópica do tratamento da obesidade. Para mim, seria maravilhoso chegar e falar assim, qual o melhor método para emagrecimento rápido? Balão endoscópico, gastroplastia endoscópica, próxima pergunta, não tem o que discutir, é maravilhoso, é um método 100%, lindo, bonito, cheiroso. Nossa, o resultado é ótimo, você vai para casa no mesmo dia, você não tem que operar nada. Eu queria poder dizer isso porque é o que eu gosto de fazer. É onde eu escolhi na medicina, com esse monte de coisa para fazer, o que eu escolhi fazer porque é uma coisa que eu me encontrei muito. Mas infelizmente não é para todo mundo, tá? O balão gástrico, ele tem uma vantagem que é o que a gente chama de hábitos em vórtice. Nome bonito, né? O que é isso? A gente tem ali o tornado, né? Passou um furacão agora lá nos Estados Unidos, né? Em New Orleans. E o furacão é aquele vento que vem destruindo tudo, né? O tornado é aquele vento que vem circular e atinge um ponto, né? O que a gente chama de hábito em vórtice é o quê? Você põe o balão, você é obrigado a fazer uma dieta líquida bem restritiva, porque não vai caber nada além disso. E muitas vezes os próprios 50 ml que você vai tomar nos primeiros 2 a 3 dias já é suficiente para te dar um empanzinamento grande. Então você implanta o balão, uma dieta bem restritiva nos primeiros dias,
Só que no quinto, sétimo dia você já está se sentindo bem para iniciar ou voltar às suas atividades físicas. E você chega ao final da primeira semana, você se pesa, você perdeu um peso. Completou a segunda semana, você perdeu um pouco mais de peso e você vai se sentir melhor para fazer as atividades físicas. Então acompanha. Botei o balão, dieta restritiva, perdi um pouquinho de peso, comecei a atividade física num peso menor do que eu estava quando eu comecei, às vezes 3 quilos, 2 quilos, 5 quilos, fazem uma diferença enorme, né? Tenta fazer esse exercício e fala assim, 5 quilos é muito ou é pouco? Pega aquele sacão de arroz, que agora está caro, né? Pega o saco de arroz 5 quilos, põe nas costas, põe numa mochila, pendura nas costas e anda com ele o dia inteiro. Toma banho com ele, leva ele para passear, senta no trabalho com ele, entra no ônibus ou no carro com ele, você vai entender como é que 5 quilos faz uma diferença enorme. Então você põe o balão, dieta restritiva, perda de peso inicial, inicia a atividade física, chegou no final da semana, você perdeu peso. A sua cabeça faz o quê? Você quer emagrecer. Fala, pô, funcionou. O que eu tenho que fazer semana que vem? Aumentar meu exercício, manter a dieta que a nutricionista passou, que eu vou perder peso, vou chegar na segunda semana com um pouco menos de peso que eu estava 2 semanas. E na terceira semana, na quarta semana. Isso a gente chama hábito em vórtice, que é o quê? Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, que vai te levar ao centro do tornado, que é o seu objetivo, que é perder peso e levar uma vida melhor. O balão ele ajuda muito, porque a partir do segundo, terceiro dia, tem um sofrimento inicial da adaptação, você se sente empanzinado, o balão ele ocupa espaço, né? Ele se faz presente. E o período que você tiver com o balão, se você exagerar na alimentação, você vai lembrar que o balão está ali. Por isso que uma vez por mês a gente se encontra, conversa, orienta, readequa, se precisar associa ou não medicamentos, e a nutricionista está ali para te ajudar a organizar a sua alimentação para o pós-balão. Tá? Então, o objetivo principal do balão é mudança de hábito. O segundo objetivo do balão é alcançar essa mudança durante esse período de 6 ou 12 meses, a ponto de você conseguir manter essas mudanças ao longo da sua vida, né? O segundo procedimento, que a gente chama de gastroplastia endoscópica, que é o quê? O estômago, ele tem o lado dele, que é a grande curvatura, é o local onde ele distende para caber mais alimento. É a área que ele aumenta. O que a gente faz na gastroplastia endoscópica? A gente dá ponto, pega essa parte que é a grande curvatura, enruga ela para evitar essa distensão, ou seja, cabe menos alimento. Só que para esses pontos fixarem a ponto de impedir a distensão do estômago, isso leva cerca de 30 dias depois do procedimento. Então você faz o procedimento, precisa ter um controle muito rigoroso do volume que você vai ingerir nas refeições. A presença da nutricionista é fundamental nesse período e você obedecer a nutricionista é fundamental nesse período porque é um período de dieta líquida, algumas vezes pastosa, para evitar a distensão do estômago. Passou esse período, você vai começar a perceber que não cabe mais a mesma quantidade de alimento que cabia anteriormente. Isso num período de 12 meses, você vai ter uma perda de peso em torno de 20%. Tá? Então o balão ele ocupa espaço e a gastroplastia diminui o espaço da comida. Mecanismos parecidos, perda de peso muito próximas. Tá? Deixa eu ver aqui que alguém botou. A gastroplastia nos Estados Unidos não estão mais realizando quase. O estudo mostrou que a perda de peso é pouca. Eu não sei qual o seu nome, né, que está só a sigla ali, mas, pelo contrário, a gente tem vários estudos, tá, capitaneados no Brasil, depois eu até encaminho isso para você, com revisão sistemática, mostrando sim que a gastroplastia endoscópica ela tem o seu resultado, a perda de peso é próxima do balão, em torno de 20% no período de 1 ano, tá? Só que não é para confundir gastroplastia endoscópica com gastroplastia cirúrgica, com gastrectomia vertical. A gente que eu falo, a medicina, deu um nome parecido às duas técnicas,
mas são técnicas totalmente diferentes para pacientes diferentes com resultados diferentes, tá? Então, pelo contrário, a gastroplastia ela tem aumentado bastante o número de procedimentos realizados no mundo, tá? Nós temos estudos mostrando resultados, sim, resultados bons a longo prazo. O consenso brasileiro mostrou isso pra gente também. Então a gente trabalha com uma perda de peso em torno de 18 a 20%. Mas a gente não pode confundir uma coisa com outra. São duas técnicas diferentes. Quando você, que aí pode ser o que essa informação te passaram, quando você quer substituir uma técnica pela outra, ou seja, não fazer o sleeve cirúrgico para fazer a gastroplastia endoscópica, você está errando o método, certo? É a mesma coisa você querer viajar daqui para os Estados Unidos num avião pequeno. Entendeu? Você tem que planejar o seu voo. O papel nosso é planejar esse voo. Eu preciso perder 20% do meu peso, eu não quero ser submetido a um procedimento cirúrgico, eu quero fazer um procedimento por endoscopia que eu vou para casa no mesmo dia. O nome disso é balão intragástrico ou gastroplastia endoscópica. Não, eu tenho obesidade grave, eu tenho diabetes de difícil controle, eu preciso perder mais de 30% do meu peso para eu adquirir uma qualidade de vida. O procedimento para você é o procedimento cirúrgico, tá? Então a gente não pode confundir essas indicações. Bem-vinda, Jennifer, Adriana, Marisa, bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente passar para o cirúrgico. Aí perguntou aqui, doutor, mas a questão do IMC e peso varia muito, pois quando fiquei com o IMC de 31, fiquei com aspecto de doente. Sim, foi o que eu falei no início. Depois você só me fala seu nome, que eu estou conversando com uma sigla aqui, FMLS 19755. Depois se você puder me fala seu nome aí, para a gente poder conversar. Então, uma das coisas que eu falei no início da live, a gente não quer, tá, botar todo mundo no IMC de 25, né, que é o que a gente como médico trata como normal. O objetivo não é esse. O objetivo é encontrar o peso ideal para você, para te dar mais qualidade de vida, mais saúde e dentro daquilo que você espera, certo? Então, a escolha da técnica, a escolha do que vai ser feito tem muito a ver com isso, né? Por isso que a gente precisa conversar, precisa entender, né? Porque se o objetivo é botar todo mundo no IMC de 25, a gente não está tratando pessoas, a gente está tratando números, tá? Deixa eu ver outra pergunta, botar aqui. Ed Souza perguntou aqui, o que muda da indicação de 6 ou 12 meses para o uso do balão? Ed, deixa eu te falar. A gente tem esses dois programas, que é a durabilidade do balão dentro do estômago, tá? Em qualquer um dos dois métodos, você vai ter a maior perda de peso nos primeiros 3 meses, primeiros 90 dias. Né? Toda vez que eu sento e converso com os pacientes sobre isso, o balão ele tem 4 fases. A fase de adaptação, 2 a 5 dias, que o paciente tem que ficar por conta do balão pelo menos uns 2 dias. Sensação de empanzinamento, fraqueza e tal. Vem a fase de perda, né, a fase de perda rápida de peso, que dura em torno de 90 dias, que é o momento em que você vai acelerar a atividade física, você vai conseguir controlar bem a alimentação e vai ter uma perda de peso acelerada, que é o momento em que o seu organismo ele vai demorar para entender que você mudou. Então ele vai perdendo peso. Chegou em 90 dias, o organismo ele começa a brecar a sua perda de peso. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, a questão da perda de peso, dessa fase mais rápida, o organismo ele tende a se adaptar a não perder peso. Lembra? Você só ganha peso porque o seu organismo está programado para reter energia. Então, adaptação,
perda rápida em torno de 90 dias, são os primeiros 3 meses. Depois vem uma fase de platô que acontece com todo mundo. Você vai passar ali 2 a 4 semanas sem alteração importante no peso. É o momento, a fase de platô é o momento que o paciente não pode se perder, ele tem que manter o que ele está fazendo e aprimorar o que ele está fazendo. Então, se você está com um personal 3 vezes na semana, você tem que aumentar para 4 vezes na semana. Se você está fazendo só exercício aeróbico, é o momento de você começar a fazer musculação. É a hora de você aumentar o seu consumo basal. E você vem para a quarta fase, certo? Então, ó, adaptação, perda rápida, platô e perda lenta. A perda lenta é o que você vai perder enquanto está com o balão, que é o período que vai variar aí de 3 a 9 meses, conforme o balão que você escolheu. Qual que é a diferença? Né? Qual é a indicação? Primeiro, segundo balão, ou seja, se o paciente já usou o balão antes, vai usar o segundo, na maioria das vezes a gente indica o balão de 12 meses, porque a adaptação, essa primeira fase de adaptação dele é melhor. Se o paciente vem muito ruim para atividade física, para adequar hábitos, o balão de 12 meses é o mais indicado. Se é aquele paciente que ele já vem em atividade física, ele já vem fazendo um controle alimentar legal, e ele precisa só de um apoio para ele acelerar essa perda de peso, o balão de 6 meses é suficiente para isso. Tá? Então a escolha de 6 a 12 meses tem relação com adaptação, certo? E se você já está adequado ou não aos hábitos de vida que você precisa ter para o pós-balão. Então, se o paciente chega sem praticar nenhuma atividade física, com dificuldade em fazer atividade física, com uma certa resistência à mudança alimentar, o balão de 12 meses é melhor, porque a gente vai ter mais tempo para adequar. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele perguntou também que há relatos de úlceras gástricas pelo uso do balão, quais indicações são predisponentes? Sim, a complicação pode acontecer de úlcera, a gente evita com o uso de pantoprazol, tá? Então dificilmente a gente vê presença de úlceras relacionadas ao balão, porque o balão, primeiro que o material dele, ele é muito pouco irritativo, é silicone, né? Silicone cirúrgico, mesmo que usa para prótese de mama, né? Então ele irrita muito pouco a mucosa e o balão ele fica redondo, mas ele tem flexibilidade. Então ele consegue ir se adaptando dentro do estômago para não ter nenhuma área de grande pressão que seria o causador da úlcera. É muito raro, mas existe relato. Por isso que os pacientes precisam tomar pantoprazol direitinho quando estão com o balão. A Lucilene perguntou aqui se eu conheço remédio Glucomanan. Eu não conheço, Lucilene. A gente pode vou até anotar isso aqui, ó. Glucomanan. Depois eu vou perguntar isso para a doutora Isabela, nossa endocrinologista. Thais Kelly botou aqui, a internet está ruim, depois vou marcar uma consulta para entender melhor. Isso tudo que eu faço aqui fica gravado depois, mas vamos sim, Thaís. Vamos encontrar o melhor caminho para você. Então, já falamos de medicamento, falamos de endoscopia e vamos falar de cirurgia. Né? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando eu queria dizer para vocês chegar aqui, qual o melhor método para emagrecer rápido? Balão, gastroplastia endoscópica, beleza, fechou a live, vamos todo mundo marcar a consulta e vamos resolver a obesidade no mundo com esses 2 procedimentos. Mas não é. Não é. Por que não é? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um objetivo, certo? E a cirurgia, ela vem para uma perda de peso maior do que os procedimentos endoscópicos. Então, a gente tem hoje liberado no Brasil 2 tipos de cirurgia, que é o sleeve, que é quando você corta um pedaço do estômago, o estômago ele vai ficar mais tubular e você vai tirar um pedaço do estômago, certo? Isso é o sleeve, que é a gastroplastia vertical. O outro procedimento a gente chama de bypass, em que você diminui o tamanho do estômago sem tirar o estômago de dentro de você. Então, o bypass, você diminui o estômago, mas ele continua dentro de você e emenda ele direto no intestino. Ou seja, você diminui o tamanho do estômago e você diminui o tamanho do intestino. Isso é o que a gente chama de bypass gástrico.
E o sleeve, você não mexe no intestino, você só diminui o tamanho do estômago. A gente sempre trabalha com três mecanismos aí para a gente entender como é que isso funciona. Você pode mexer na parte metabólica só. Você pode restringir, que é você mexer no tamanho do estômago, que é onde entra gastroplastia endoscópica, balão, sleeve. E você pode causar desabsorção, que é quando você mexe no intestino e você tira uma parte do intestino, você faz com que a comida não passe numa parte do intestino, diminuindo a absorção, tá? Bem-vindo aí, Glauber. Bem-vindo aí, Raiza. Deixa eu ver aqui. Minha mãe botou aqui, né, o do Glucomannan, que é um medicamento feito com casca de camarão, toma-se antes da refeição, 30 minutos antes, com muita água e dá saciedade. Muita gente já inventou coisas parecidas com isso. Engolir esponja, né, um tipo de esponja do mar, que ela é pequenininha dentro da cápsula e quando você toma ela dissolve a cápsula e absorve água e aumenta dentro do estômago, tentando simular o balão gástrico. Mas a gente sabe que isso é muito, muito pouco, essa capacidade de extensão. Não sei esse Glucomannan, mas o objetivo é esse, é você ocupar espaço e aumentar a saciedade. Então a cirurgia, a gente tem essas duas possibilidades, né? Do sleeve e do bypass. Até a Kelly Cristina botou aqui, ó. Tem 11 meses que eu fiz o sleeve, perdi 42 quilos. Estava com 98,600 e agora estou com 56,600. Parabéns, Kelly. É isso, né? A cirurgia ela vai te dar uma perda de peso maior, certo? Mas lembrar que o paciente submetido à cirurgia bariátrica, ele mexeu na anatomia, ou seja, o estômago dele não volta a ser igual ao estômago anterior, ele emendou direto o intestino, então ele provocou desabsorção, ele provocou mudança na anatomia. Isso é ruim? Não. Quando bem indicado, é o que o paciente precisa, é a indicação, quando bem indicado, quando o paciente bem selecionado, é o que ele precisa para melhorar e tratar a obesidade dele. Lembrando que se você faz cirurgia bariátrica e não se adequa a um programa de alimentação e atividade física e acompanhamento médico, nutricional, algumas vezes com psicólogo, algumas vezes com coach, algumas vezes com psiquiatra, com neurologista, enfim. Se você não aborda os outros aspectos da obesidade, acontece uma das coisas mais, eu vou falar mais tristes, porque é muito ruim você ser submetido a uma cirurgia, você perder um pedaço de um órgão seu e daqui a alguns anos você voltar a ter o peso que você tinha antes desse procedimento. E o pior de tudo é você viver isso, viver o que a gente chama de reganho, sem acompanhamento, e pior ainda, quando você buscar acompanhamento, não encontrar empatia, sensibilidade e responsabilidade em quem está ali para te ajudar. Ou seja, você tem reganho de peso, você retorna à equipe e ao invés de você receber suporte, você recebe só um dedo na cara dizendo que você errou, que você não fez, que você. Então, antes de ter reganho, o paciente pós qualquer procedimento de emagrecimento, ele tem que ser neurótico com o peso dele. Ele tem que se pesar com frequência, ele tem que frequentar o médico, ele tem que frequentar o psicólogo, ele tem que frequentar o neurologista. Quanto tempo, doutor? Para o resto da vida. Obesidade é doença crônica. O período que você ficou magro não é desconsiderado, muito pelo contrário. Se você fez o balão, fez tratamento medicamentoso ou fez cirurgia e perdeu peso e ficou e manteve esse peso menor que você alcançou por 5 anos, por 2 anos, por 10 anos, por 15 anos, o período que for, sem dúvida nenhuma foi suficiente para você ganhar saúde. Nunca pensa que você falhou ou que você não é capaz, certo? E nos casos de reganho de peso pós-sleeve e pós-bypass, a endoscopia aparece de novo. Por quê? No sleeve, a gente pode diminuir mais o tamanho do estômago pela gastroplastia endoscópica
E no bypass a gente pode mexer na anastomose, né, com um procedimento que a gente chama de plasma de argônio, né? E o que é anastomose? Você tem ali o estômago comunicando com o intestino. A saciedade, a sensação de estômago cheio, ela acontece no estômago, não no intestino. O intestino não tem saciedade porque o intestino é enorme. O intestino tem 7 metros. Mesmo que você tire 1 metro dele, ainda sobram 6, mais 1,5 metro de intestino grosso. Então cabe comida pra caramba. Então a saciedade ela vem do estômago. O que acontece passado uns anos do bypass? Essa anastomose, que é essa comunicação entre o estômago e o intestino, ela larga e a comida passa direto do estômago para o intestino. Passou direto do estômago para o intestino, você perde uma coisa que se chama saciedade. Que é aquele paciente que faz cirurgia bariátrica e conseguia comer duas azeitonas e passa a comer churrasco, tomar cerveja sem limite nenhum. Por quê? Porque o estômago dele, não é que o estômago dele dilatou, não. O estômago dele perdeu essa capacidade de se afunilar para a passagem da comida. Isso acontece assim, ó, seu estômago está aqui pequenininho, aqui o intestino. Está aqui, isso aqui dilata, o estômago só vira uma passagem, ele é uma continuação do esôfago para o intestino. O que a gente faz no argônio? A gente queima, é uma queimadura superficial que a gente provoca, né, com esse gás que chama argônio. A gente provoca essa queimadura superficial que vai, quando cicatrizar, reduzir essa anastomose e voltar. Você tem aqui o estômago, ele volta a ter esse estreitamento entre ele e o intestino, certo? Provocando esse estreitamento, você passa a ter saciedade. Então a endoscopia ela volta no reganho pós-cirúrgico, hoje também com estudos, com resultados, e a gente tem também, né, que é sempre o número mágico aí da endoscopia bariátrica, uma perda de peso em torno de 20%. Nesses casos de reganho, que a gente faz a sutura no estômago que já está tubular pelo sleeve, e pode fazer a sutura ou o argônio nessa região do bypass, certo? Então lembrar que cada um tem o seu momento, né? E cada um vai ter a sua indicação e aquilo que você espera, tá? Deixa eu ver aqui, a Kelly fez outra pergunta aqui. Quanto tempo depois do sleeve que o peso estaciona e não engorda? Consegue manter o peso? Então, Kelly, quando a gente trabalha com essa questão da perda, da fase de platô, aquilo que eu falei pro balão, existe em todos os procedimentos, tá? Você vai ter uma fase de adaptação, uma fase que aí pode ser de perda rápida ou platô. A medicação, alguns medicamentos, essa fase de platô, ela é no início do tratamento, que é aquele paciente começa uma medicação, ele pesa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o peso dele está igual, ele fala, meu Deus, esse remédio não está fazendo efeito. Aí volta no endocrinologista, no nutrólogo, no clínico, no gastro, sei lá quem passou, ele vira para você e fala assim, não, continua mais 4 semanas. Aí fala, meu Deus, vou usar isso 2 meses e não estou vendo resultado. Porque a fase de platô está no início do tratamento. No sleeve, né, que foi a cirurgia que você fez, essa fase de platô, ela começa a aparecer a partir de 1 ano e meio a 2 anos após a cirurgia, certo? Qual o cuidado que você precisa ter? Você chegou na fase de platô, se premiou, pô, perdi 40 quilos, estou bem zona aqui, tal, feliz da vida, legal, show. Abandona o nutricionista, abandona o médico, abandona o psicólogo, começa a ter reganho, você se culpa, porque você não entendeu que a obesidade não é culpa sua, ela é responsabilidade sua, mas não é culpa sua. Tá? São duas coisas diferentes. E você não volta para pesar, você começa a fugir da balança, você começa a tirar aquelas roupas que você tinha guardado no armário. Outra coisa, gente, emagreceu, pega aquelas roupas que ficaram grandes, dá para alguém, taca fogo, joga fora. Guarda a roupa se você engordou. Se você ganhou peso, guarda, porque você volta para ela. Lá no grupo do balão a gente vê um monte de paciente, que foi outra coisa também que eu descobri recente, né? Eu só tenho irmão e só tenho filho, não tenho filha, mas tenho esposa e tenho cunhada e tem um monte de paciente mulher. As mulheres guardam roupas da juventude, da adolescência, sei lá de quando, para vestir essa roupa depois, e depois do balão elas conseguem vestir e põem lá no grupo. Pô, minha calça aqui 36, estava 50, agora tá 36, 46, sei lá, que eu não sei o tamanho de roupa de mulher.
Mas emagreceu, pega as roupas que ficaram grandes, dá para os outros, joga fora, taca fogo, tira de perto de você. Foi ao contrário, ganhou peso, guarda. Guarda para ser referência para você, a hora que você entrar naquele vestido, naquela saia, naquela camisa, você vai falar, pô, voltei, sou eu de novo. Tá? Bem-vindo aí, Michel, meu irmão em Cristo aí lá da igreja de Teresópolis, cara, bem-vindo. Márcia Gomes, Denise, nossa gerente. Grande Dr. Armond, esse cara aí é fera. Pô, você é o cara, a gente tinha que marcar uma live, né? Você é um cara que se encontrou aí nesse meio fitness e tá de parabéns. Então, pra gente finalizar, qual o melhor método para emagrecer rápido? É aquele que combina com o seu fenótipo, ou seja, é aquele em que a gente vai conseguir atuar exatamente no seu perfil. Se você come demais, se você come toda hora, ou se você come em momentos de estresse, ou se mesmo fazendo dieta seu metabolismo fica ruim, tá? Então, primeira coisa, qual o melhor método? É entender você, o método que vai encaixar com você. Você precisa comer menos, você precisa fazer intervalo maior, ou você precisa melhorar seu metabolismo. Segunda coisa, qual o método que você vai se adaptar? Não adianta eu virar para você e falar assim, ó, vou botar balão em você, o balão vai ser ótimo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e você vira para mim assim, doutor, eu não quero nada dentro do meu estômago. Eu tenho horror de endoscopia. Só um parênteses de endoscopia. É um dos melhores exames que a medicina oferece. Porque você fica sedado, tranquilo, num ambiente bem controlado, um exame que dura em torno de 5 a 7 minutos, e daqui a pouco você sai da sala de procedimento andando, vai para o repouso. Na minha opinião, um dos melhores exames que a medicina oferece. Segunda coisa, definiu o seu perfil, definiu o seu método, por isso que eu vou sempre falar de todos os métodos que eu conheço, que eu ouço falar, que eu leio, porque o paciente ele precisa entender as opções que ele tem, certo? E terceiro, aquilo que é viável para você, tá? Então, a escolha do melhor método para emagrecimento rápido vai depender do seu perfil, vai depender daquilo que você está disposto a mudar na sua vida, certo? E daquilo que você vai ter condição de adequar o seu dia a dia, né? Eu já recebi algumas pacientes, pô, com filho pequeno, cara, teve uma paciente que eu recebi com trigêmeos, no período da pandemia, só ela para cuidar dos três. A mãe dela, que ajudava ela na criação dos filhos, se afastou por conta da pandemia porque o marido precisava continuar trabalhando. Então ela ficou sozinha com 3 filhos. Você imagina uma pessoa com 3 filhos, quem já usou balão, passar por essa fase de adaptação com 3 filhos pequenos, com trigêmeos de 1 ano e pouquinho. Não dá, né? Mas eu só dei tchau para ela, apertei a mão dela e falei, ó, pô, foi mal, não dá, um abraço, fica com Deus, volta aí quando puder. Não. Eu não tenho como oferecer para você endoscopia, mas eu tenho como oferecer algum medicamento, eu tenho para quem te indicar, né? Que é outra coisa que a gente médico, a gente precisa parar com essa mania, né? De achar que só o que a gente faz é bom. Não, você tem métodos validados para tudo. Tem coisas que você vai gostar de fazer, que você vai ser especialista nisso, que é o que eu sou hoje, eu busco isso, né? Me especializar nos tratamentos endoscópicos da obesidade, e a gente está montando um espaço para oferecer isso para vocês com qualidade, com segurança. E eu não posso fechar os olhos para os outros métodos, entendeu? Mas eu também não posso fazer de conta que umas barbaridades são feitas e não existem, certo? Por isso que a gente entender e conhecer e ter alguém para te direcionar é a melhor forma de encontrar esse caminho. É o melhor método para você, certo? Quando a gente pega hoje um telefone, qualquer que seja,
que você põe a cor que você quer, você põe o fundo de tela, você programa a sua agenda, você põe o tamanho da letra. Você está fazendo o quê? Você está personalizando. Por isso que me assusta muito quando 4 pacientes, 5 pacientes com perfis totalmente diferentes saem do mesmo consultório com a mesma receita. Isso é assustador. Por quê? O tratamento não foi personalizado, certo? Por isso que não dá, gente, para atender um paciente com uma doença crônica como essa, como obesidade, numa consulta de 5 minutos, de 15 minutos, em que a receita do médico já está pronta. Hoje é dia da nutricionista. Nós temos nutricionistas de excelente qualidade em Volta Redonda e eu escolhi a que eu achei melhor para o padrão dos pacientes que a gente atende, que é a Paola, certo? Porque o objetivo da nutricionista é adequar, é personalizar a dieta, a sua alimentação, em cima daquilo que você gosta de comer, daquilo que você consegue comer, se você está com balão, gastroplastia, argônio, se você mexeu no estômago ou não, casar isso e ir adequando isso ao longo do tempo, certo? Então, se você frequenta o consultório nutricionista, nutrólogo, endócrino, gastro, que ele tem lá uma receita pronta, que ele imprime, tira do computador ou puxa da gaveta para todas as pessoas, o resultado pode ser ruim e a pior coisa do mundo é o resultado ser ruim e você culpar o paciente pelo resultado. Fica fácil. Eu ofereço a mesma coisa para todo mundo, que deu resultado eu dou parabéns, que não deu resultado eu falo, você que não foi bom. Não. Cabe a nós encontrar o melhor método para isso. Aqui ele botou aqui, graças a Deus, as roupas dei tudo. Eu só guardo roupa pequena, não engordei 11 meses, só emagreci. Continuo com a nutricionista. Isso aí, Kelly, é pro resto da vida, né? A Aline botou aqui, endoscopia é a melhor coisa que tem. Você apaga e volta. Paz e amor, esquece os problemas da vida. Aí minha mãe ainda botou aqui, do balão, né? Ainda fica em casa dormindo, da endoscopia, ainda fica em casa dormindo o dia todo sem culpa de estar dormindo durante o dia. Meu amigo aí, o Weber Pacheco, cara, a gente cresceu junto, eu tô ficando velho, o Weber tá ficando cada vez mais bonito. Ele tá careca e tá bonito. Eu larguei o barbeiro essas 2 semanas aí, né? A Aline botou, se eu pudesse fazer endoscopia toda semana. Então, é isso. Né? A Vanessa botou aqui, né? Tem um jeans guardado há 5 anos, 42. Vou entrar nele, eu creio. Vai sim, Vanessa. A gente vai te ajudar aí. O Argônio tá aí para isso, né? Aí a Deus botou aqui, tempo de doar. Doe o que não cabe mais, apertou ou ficou largo, doa. Doa tudo. Obrigado aí. Agradecer a presença de vocês. A Claudinha botou, você atende aqui em Brasília? Então, Claudinha, não atendo não, mas atendo online, né? E nessas minhas andanças aí, eu encontrei um grande amigo que é o Murilo, né? A gente fez uma parte da nossa formação juntos ano passado, né? Nossa formação lá no Sírio-Libanês. E eu tô indo a Brasília, só não sei quando ainda, porque, né, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu tô indo a Brasília que a gente vai montar um serviço aí, né? O Murilo é um irmão em Cristo também, né? Ele é cristão também. E é um irmão de coração, um cara que eu conheci na minha pós-graduação lá, que a gente vai montar alguma coisa aí em Brasília, não sei quanto que eu vou, mas eu vou. E ele tá lá já, ele já começou a fazer balão, a gente troca informação, tem ajudado muito, muito ele nesses momentos aí. E vou sim, vou, com certeza, Claudinha, tamo junto. A Raiz botou ali, vem pra Bahia, Porto Seguro é bom, hein? Mas fico feliz mesmo da gente estar aqui trocando informação. E eu acho que é muito importante para a gente finalizar o seguinte: todo mundo é capaz de perder peso. Seja com medicamento, seja com endoscopia, seja com cirurgia. Mas o mais importante é você ter acompanhamento, entender as pessoas que podem te ajudar, que vão gastar tempo para isso, tá? Todo mundo pode emagrecer. Todo mundo pode emagrecer.
Você só precisa encontrar o método certo para você e readequar os métodos, né? Não quer dizer que você usou o balão uma vez e teve um bom resultado e você voltou a ganhar peso, que agora o próximo passo é só a cirurgia. Não, você pode tentar o balão de novo, você pode associar a medicação, certo? Ou então não, olha, eu tive um ganho de peso, não foi suficiente, eu preciso operar, faz a cirurgia, né? O que a gente não pode mais é fechar os olhos para essas mudanças que estão acontecendo. A gente precisa mudar, a gente precisa comer comida melhor, menos industrializada, menos sal. A gente tem que escolher o que a gente põe para dentro da gente todo o tempo, toda hora, né? E acreditar que é possível sim. E se você não conseguiu com o método, não se desespera, né? Recentemente eu tive uma paciente que não suportou a fase de adaptação. E não suportou porque ela foi fraca, porque ela sei lá, não. Todo método ele tem o seu limite, certo? Entender esse limite faz parte do que a gente faz. Só que a gente não pode nunca abandonar o paciente e nem o paciente deixar de acreditar que é possível fazer, beleza? Agradecer vocês aí, o Fabrício botou aqui, ó. Ótima live, didática, perfeita, fácil, acessível. Obrigado, cara. Tenho uma gratidão enorme com o Fabrício, que ele é o personal do meu filho, Lucas. E a presença dele na convivência nossa aqui tem feito muita diferença na vida do Davi e do Luiz Otávio também. Tá? O Valdiné botou aqui, vamos fazer um desapego de roupa. Vamos criar um Gastromais quando é de fashion. Gastromais fashion, Valdé, desculpa. Gastromais fashion, que a gente vai fazer o desapego dessas roupas. Valeu, Armond, obrigado, cara. Te admiro pra caramba, você sabe disso. A Lucimar, minha amiga, tá aí se recuperando da cirurgia. Obrigado a todos vocês, obrigado, Aline. A Eliane, né, Mota botou aqui que Deus me direcionou para essa live hoje, ouvi tudo que precisava. E o Rafael que chegou aqui no final, tudo que vocês virem de Gastromais Fit, Gastromais normal, todos os logos, nomes aí que a gente inventa, quem faz é o Rafael, que é meu primo, e é um designer e um cara bem humorado. Eu acho que ele devia ter um stand-up dele de fazer a gente rir o tempo todo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Como digo sempre, estou à disposição. Meu Instagram tá aí. O celular que vocês veem aí, 981272623, é meu telefone. Só não tem como mostrar ele porque eu estou usando ele para fazer a live. Então, é meu WhatsApp. Fala comigo, vamos trocar ideia. E... Claudinha, vou chegar em Brasília aí, você vai ficar sabendo. Tá bom? Rosane Monerá, obrigado aí pela presença. Tô com saudades daqueles dois lá, hein? Eles precisam voltar para vir visitar a gente aqui. Gente, obrigado. O Lucas, se tudo deu certo, Aline, o Lucas já tá dormindo. Eu não sei que eu tô aqui no escritório. E a gente tá entrando, como eu falei no início da live, setembro. Setembro verde é quando a gente para um pouquinho para falar sobre câncer de intestino. Vem muita coisa legal aí esse mês, a gente vai movimentar, a gente vai ter lives todas as quintas-feiras para falar especificamente de câncer mentira, quinta não, terça-feira, vai continuar na terça. Para a gente falar de câncer de intestino, vamos trazer alguns convidados, a gente fez algumas parcerias aí para movimentar isso, e no dia 25 a gente vai ter um encontro aí de treinamento de médicos e acadêmicos para a gente conversar sobre câncer de intestino. Vem muita coisa boa aí, porque o nome é Gastromais, então é sempre para frente. Cuidar das pessoas é o nosso objetivo e eu fico muito feliz. A gente está no nosso 4º ano aí de existência e eu acho que 2022, nosso 5º ano, a gente vai conseguir concretizar muita coisa nesses 2 anos loucos que estamos vivendo aí, 2020 e 2021, mas cada vez melhor, e com a ajuda, o apoio e as orações de vocês, a gente só tende a voar mais alto. Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe todos aí. E bora pra frente que a vida é boa demais. Obrigado. Tchau, tchau.